Qual é o sentido da vida? A vida tem sentido ou é simplesmente absurda? Por que existimos se tudo está destinado a acabar? Se dinheiro, sucesso e uma família amorosa são o ápice da felicidade, porque até mesmo aqueles que têm tudo isso ainda questionam sobre o sentido da vida. Esse foi o caso de Lev Tolstói, um dos maiores escritores de todos os tempos, que aos 50 anos viveu uma das crises existenciais mais intensas já narradas, que quase o levou ao suicídio. Este vídeo explora a reflexão filosófica de Lev Tolstói sobre a pergunta que passa pelos corações de todo ser humano, mas que poucos têm a coragem de pensar seriamente sobre ela e de levá-la até as últimas consequências. Em sua obra chamada Confissões, Tolstói relata: "Isso me aconteceu justamente quando tudo indicava que eu deveria me considerar um homem completamente feliz. Aconteceu antes de eu completar 50 anos. Eu tinha uma esposa amorosa e dedicada, a quem eu amava, filhos bons e possuía bens que cresciam sem que eu precisasse fazer muito esforço. Eu era mais respeitado do que nunca por amigos e conhecidos, elogiado por estranhos e, sem ilusões, podia dizer que desfrutava de certa fama. Além disso, minha saúde física e financeira estava em ótimo estado. Na verdade, eu tinha uma vitalidade que raramente via em pessoas da minha idade. Fisicamente, conseguia acompanhar os camponeses no trabalho no campo. Mentalmente, conseguia trabalhar entre 8 e 10 horas seguidas sem sentir cansaço excessivo. E mesmo assim, cheguei a um ponto em que não conseguia mais viver. Embora temesse a morte, precisei encontrar maneiras de me enganar para não acabar tirando minha própria vida. Eu não conseguia atribuir qualquer sentido racional a um único ato em toda a minha vida." A questão que angustiava a alma de Tolstói é o famoso problema filosófico e existencial do sentido da vida. Afinal, o que significa falar sobre o sentido da vida? Quando alguém afirma que a vida tem sentido ou que não tem, o que isso significa? Será que a existência de Deus é necessária para que a vida tenha sentido? A pergunta pelo sentido da vida não tem a ver com o quanto a vida pode ser subjetivamente satisfatória ou gratificante para alguém. O que está em jogo aqui é algo mais profundo. A vida tem um sentido real, objetivo, fundamental? Perguntar pelo sentido da vida é, em primeiro lugar, se questionar se, no fim das contas, viver faz alguma diferença, ou se tanto faz existir ou não existir. Perguntar pelo sentido da vida é, em segundo lugar, perguntar se a vida tem um propósito, um objetivo, um telos, mas não um propósito qualquer, e sim um propósito objetivo, último, real. Os propósitos podem ser de dois tipos: instrumentais ou últimos. Os propósitos instrumentais são apenas um instrumento, um meio para outra coisa. Por exemplo, o propósito de ir ao mercado é comprar comida. O propósito de comprar comida é se alimentar, e assim por diante. Já um propósito último é um fim em si mesmo. Ele não depende de nada além de si mesmo para ter valor. Em terceiro lugar, perguntar pelo sentido da vida é perguntar se a vida tem valor objetivo. Algo que a torne realmente importante, verdadeiramente importante. O problema do sentido da vida se resume a perguntar se a nossa vida tem um verdadeiro significado, propósito e valor. Tolstói e muitos outros refletiram que, se o universo caminha para a morte térmica, se a humanidade está destinada à extinção e se cada indivíduo está eternamente condenado ao túmulo, então a vida, no fim das contas, não tem verdadeiro sentido, propósito ou valor. A doença e a morte, mais cedo ou mais tarde, acabariam por vir, afetando toda a gente e eu próprio. E nada restaria exceto podridão e vermes. Os meus feitos, sejam eles quais forem, serão esquecidos mais cedo ou mais tarde, e eu próprio não existirei mais.
Por que então fazer seja o que for? Como pode alguém não ver isto e viver? É isso que é espantoso. Só é possível viver enquanto a vida nos intoxica, embriaga, ilude. Quando ficamos sóbrios, não podemos deixar de ver que tudo isto é uma ilusão, uma estúpida ilusão, e isto não é divertido nem espirituoso, é apenas cruel e estúpido. Tolstói reflete que, se a vida termina definitivamente com a morte, e se no grande esquema das coisas nada do que fazemos importa, então, em última análise, a vida não tem sentido objetivo. A minha questão, a questão que me tinha conduzido à beira do suicídio, quando eu tinha 50 anos, era a questão mais simples que existe na alma de todos os seres humanos, da criança simplória ao mais sábio dos anciãos. A questão sem a qual a vida é impossível, pois era o que eu sentia com respeito a isso. A questão é esta: o que será do que faço hoje e amanhã? O que será da minha vida inteira? Expresso de forma diferente, a questão pode ser: por que hei de viver? Por que hei de desejar ou fazer seja o que for? Ou, de outra forma ainda, há algum sentido na minha vida que não seja destruído pela minha morte, que se aproxima inevitavelmente? Para que a vida tenha um sentido objetivo, pelo menos duas condições são necessárias: Deus e a imortalidade, ou a vida eterna. Tolstói argumenta que existe uma conexão inegável entre Deus e o sentido da vida. Até mesmo os existencialistas ateus franceses concordam com essa conexão. Se Deus não existe e, portanto, se não há imortalidade ou vida eterna, então a vida não tem sentido objetivo. Ela é absurda. Portanto, se a vida tem um sentido, o sentido não está nela mesma, mas além dela. O verdadeiro sentido da vida é transcendente e não imanente. É a união com Deus. É a conexão entre o finito e o infinito, entre a criatura e o Criador, entre o homem e Deus. Não importa como eu formule a pergunta sobre como devo viver, a resposta sempre será de acordo com a lei de Deus. E afinal, que sentido pode haver que não seja destruído pela morte a união com Deus, o infinito, o paraíso? O filósofo contemporâneo Thomas Nagel, em seu famoso artigo O Absurdo, argumenta que a existência de Deus e a imortalidade não garantem necessariamente que a vida tenha sentido. Ele e outros filósofos defendem basicamente os seguintes pontos: Deus poderia existir e poderíamos ser imortais, e ainda assim a vida poderia não ter sentido. Se nossa vida não tem sentido, ela não o ganha só porque dura para sempre. Estender uma existência vazia para sempre não a torna significativa, apenas eternamente vazia. Nagel critica os argumentos que falam do ser humano como um ser insignificante em relação ao tamanho do universo ou ao tempo que ele durará. Nagel argumenta que, mesmo se fôssemos do tamanho do universo, nossa existência poderia continuar sem propósito. Se nada do que fazemos hoje terá importância daqui a 1 milhão de anos, então o que terá ou não importância nesse futuro distante também não deveria importar para nós agora. Outra crítica de Nagel é que, se a vida tem uma finalidade, essa finalidade precisaria de outra finalidade para ser justificada. E essa finalidade precisaria de outra, e assim por diante. O que levaria a uma regressão infinita de justificações que, no fim, não explicam nada. Se o sentido da vida é viver no paraíso, qual é o sentido de viver no paraíso? O problema do sentido da vida não foi resolvido. Em último lugar, Nagel propõe uma espécie de dilema de Eutífron. Ou a vida tem sentido por si mesma, independentemente de Deus, ou é Deus quem arbitrariamente atribui sentido à vida. Se o sentido da vida independe de Deus, então ele não é necessário para que a vida tenha significado ou sentido. Mas se é Deus quem confere sentido à vida, isso significa que Deus o faz de maneira arbitrária. O problema com a crítica de Thomas Nagel é que ele comete um erro ao confundir condições necessárias com condições suficientes para que a vida tenha sentido.
apenas a imortalidade por si só não é suficiente para dar um propósito verdadeiro à vida, mas ela é uma condição necessária. Imagine um astronauta condenado a vagar sozinho pelo universo em uma rocha deserta. Ele tem diante de si duas opções: um frasco com veneno e outro com o elixir da vida. Por engano, ele bebe o elixir da vida e agora está destinado a viver eternamente uma existência sem propósito. Esse experimento mental do astronauta mostra que a imortalidade, que a vida eterna sozinha não basta para dar sentido à vida. Não é suficiente. Mas os cristãos concordam com isso. Além da imortalidade ou da vida eterna, Deus é necessário para que a vida tenha sentido. Se Deus não existe, e se não há, portanto, vida eterna ou imortalidade, então a vida não tem sentido. Além disso, não existe uma cadeia infinita de propósitos que precisa ser justificada indefinidamente, como sugere Thomas Nagel. Essa cadeia termina em Deus. E não existe um propósito mais alto e mais digno e adequado do que o próprio Deus, o bem supremo. Nós fomos criados para conhecer e nos relacionar com Deus. Deus é o propósito final, adequado e autojustificado da existência e da vida. E sobre o dilema proposto por Nagel, a vida não tem sentido independente de Deus, nem porque Deus atribui sentido arbitrariamente, mas porque o sentido emana de Deus, da natureza de Deus. Neste vídeo, vimos que existe uma conexão entre o sentido da vida e a existência de Deus e a vida eterna. Também vimos as consequências, as implicações reais que se derivam de um universo onde existe apenas a morte. O objetivo deste vídeo é despertar as pessoas da apatia para as consequências últimas que derivam da resposta que damos à pergunta pelo sentido da vida.